Bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui estudando o quinto tratado de Maitreya, que é o Uttara Tantra Shastra, ou seja, significa o ensinamento mais profundo, né? O Uttara Tantra Shastra é o último, no sentido de mais elevado, mais profundo. E nós vimos que esse é um tratado de Maitreya, que o ensinamento que ele deu para a Sangha no século III, sobre respondendo uma demanda de Asanga de compreensão da Prajnaparamita. Ele estava tendo dificuldade de compreender a Prajnaparamita. E então ele buscou essa instrução diretamente com Maitreya, que é um Bodhisattva do último nível, um Bodhisattva da 10ª Terra. Então, Maitreya começou a explicar para ele, explicando com esse tratado que se divide em 7 pontos fundamentais, pontos primordiais, né? Que são os pontos Vajra, indestrutíveis. A gente já viu o primeiro ponto, que é Buda, o segundo, que é Dharma, estamos vendo agora Sangha. A gente viu no nosso último encontro, nos nossos últimos encontros, a diferença como que evoluiu esse conceito de sangha, o que é chamado de sangha no primeiro ciclo de ensinamentos do Buda, que é a sangha leiga e a sangha monástica, e aqui já no segundo ciclo de ensinamentos do Buda, quando se fala em sangha, já se fala de uma sangha diferente, a sangha dos Bodhisattvas. Mas mais do que isso, não é apenas sangha dos Bodhisattvas, né? Porque, como a gente já viu antes, o caminho do Bodhisattva começa no ponto onde a gente está hoje. O caminho do Bodhisattva começa quando, pela primeira vez, você desenvolve uma aspiração de conseguir alcançar o estado de Buda para poder ajudar todos os seres a sair do seu estado de sofrimento e alcançar a felicidade. Primeira vez que você faz essa aspiração verdadeira, assim, do seu coração, você entra no caminho do Bodhisattva. Então, nós todos estamos no caminho do Bodhisattva, porque a nossa prática do budismo tibetano, a gente repete isso. A gente repetiu isso várias vezes, né? Quando nós fizemos aqui a prece para iniciar a meditação, a gente fez essa aspiração. Aqui, um texto, né? Possa eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres, né? Então, essa aspiração, como a gente faz essa aspiração, todos nós estamos no caminho dos Bodhisattvas, então nós também somos Bodhisattvas. Mas existe uma diferença muito grande entre os Bodhisattvas iniciantes, né, que são aqueles que começam nesse caminho, e os Bodhisattvas que estão às portas da budeidade, aqueles que estão a ponto de se tornar Budas, que é a última etapa do caminho do Bodhisattva. Então a gente viu que são períodos, etapas nesse caminho dos Bodhisattvas. A gente tem o caminho da acumulação, que é onde nós estamos, que é um caminho onde a gente vai acumular mérito e sabedoria para a gente seguir o caminho para alcançar o estado de Buda. Então, é um caminho, um período onde a gente vai, toda a nossa prática, ela vai no sentido de aumentar os nossos méritos, ou seja, o nosso karma positivo, que vai nos ajudar nos momentos mais difíceis do caminho, e sabedoria, com a prática da meditação. A prática da meditação faz com que a gente vá aos poucos
tendo uma compreensão melhor, uma visão mais clara de quem nós somos realmente, né? A gente tem que entender que o caminho, que a prática da meditação é uma prática, acaba que é uma prática de autoconhecimento. Durante a meditação, a gente olha para a nossa mente, a gente observa a nossa mente, a gente vai conhecendo a nossa mente. E aos poucos a gente começa a interrogar, a investigar sobre a nossa própria identidade. E aí a gente vai aprendendo coisas sobre a nossa própria identidade, né? E sobre a natureza da nossa mente. E quando a gente consegue eliminar todos os véus da ignorância, a gente realiza que a natureza da nossa mente é a mente de Buda. Então, esse é um caminho de acumulação de sabedoria. Palavra melhor, sabedoria é uma palavra muito desgastada, né, no nosso mundo ocidental. A sabedoria de não sei quem, a sabedoria a sabedoria dos animais, a sabedoria das plantas, né? Tudo é sabedoria, né? O que a gente está falando aqui, quando a gente está falando em sabedoria, a gente está falando de algo que pode ser melhor traduzido como conhecimento transcendente, conhecimento primordial, né? Conhecimento transcendente é um conhecimento que não vem de conceitos e de reflexões. O conhecimento transcendente, ele vem do conhecimento direto do fenômeno. Quando você olha para o fenômeno e você compreende esse fenômeno completamente, tudo que está relacionado com esse fenômeno, né? Quando a gente tem essa percepção, a gente vai, através da prática da meditação, a gente vai desenvolvendo essa nossa faculdade de ter esse conhecimento direto. Isso é acumulação de sabedoria. Então, nessa etapa que a gente está, do caminho do Bodhisattva, é uma etapa de acumulação de méritos, que esses méritos vão vir a partir da prática das 10 ações virtuosas e da prática das 6 paramitas, e a acumulação de sabedoria que vem da prática da meditação. Depois a gente tem o caminho da junção, que é o desenvolvimento, aquilo que a gente vai realizando a partir de ter já acumulado bastante mérito, bastante sabedoria, mas a gente ainda não tem a percepção da vacuidade dos fenômenos e a vacuidade do eu. Então, durante esse período de prática, que é chamado de período de junção, ele vai até o momento em que, pela primeira vez, a gente consegue ter um vislumbre do que se chama, o que está se dizendo aqui, o que se chama essa vacuidade, né? Essa ausência de densidade, de existência sólida das coisas, e também do nosso eu. Quando a gente tem esse primeiro vislumbre dessa vacuidade durante a meditação, a gente entra num outro caminho que é e no, que é a primeira terra de Bodhisattva. A gente descreve as etapas do caminho do Bodhisattva, descrevendo ele em 10 terras. A primeira terra de Bodhisattva é aquele momento da nosso aprofundamento meditativo, da nossa expansão da nossa consciência, em que a gente começa a ter uma percepção direta, clara, né? Uma primeira percepção direta sobre a vacuidade. Então, aí sim a gente está na primeira terra de Bodhisattva. Essa percepção da vacuidade, ela não é estável, ela é momentânea. Você tem essa percepção e você perde. Depois você fica tentando meditar para poder alcançar isso de novo e não consegue. Porque sempre que você tenta meditar para conseguir alguma coisa, você não consegue nada. A meditação não é assim, né? A gente não tem um objetivo, ela não é para se conseguir
alguma experiência, né? As experiências elas acontecem durante a prática da meditação. E é só que em determinado momento, durante a prática da meditação, sem que a gente esteja esperando por nada, a gente tem de novo uma outra percepção da vacuidade. E depois isso começa a acontecer com uma frequência maior e com uma duração maior, um período de tempo maior. E isso vai acontecendo ao longo das 10 terras de Bodhisattva, né? O momento final desse caminho é quando a gente alcança o estado de Buda, e então essa percepção direta dos fenômenos do próprio e daquilo que a gente chama de eu, né? Ela fica, ela é estável e plena, não retrocede mais. Isso já no estado de Buda. Então, esse caminho dessas 10 terras são as fases que a gente vai passando de aprofundamento da prática meditativa e de expansão da nossa consciência, de compreensão sobre os fenômenos e sobre si mesmo, que estão ao longo do caminho para alcançar o estado de Buda. Então, quando a gente está falando de Sangha no Mahayana, a gente a gente não está falando só dos bodhisattvas, porque existem bodhisattvas que são seres comuns, ordinários, como nós. E não é nesses bodhisattvas que a gente toma o refúgio. Vamos pegar aqui o texto do refúgio. No Buda, no Dharma e na sublime assembleia. A Sangha que ele está falando aqui é a sublime, a Sangha sublime. Essa Sangha sublime é a Sangha dos Bodhisattvas que já tiveram uma realização muito elevada e que podem, portanto, ser guias bem confiáveis para nós. Então, essa divisão das etapas do caminho de Bodhisattva, ao longo do tempo, ela foi se estruturando ao longo dos primeiros anos, dos primeiros séculos, né? A princípio, se dividia esse caminho em 4 tipos de bodhisattvas, buscando a classificação que se fazia para os arhats, se aplicava isso para os bodhisattvas. Então, você tinha aquele que entrou no caminho, que é aquele que entrou no caminho é aquele que está numa fase do caminho em que ele só tem mais 7 retornos. Ele vai renascer mais 7 vezes e depois ele não renasce mais. O outro, aquele que só tem mais um retorno, uma outra etapa. Aquele que só tem mais um retorno é aquele que vai vir mais uma vez e depois vai se tornar um Buda, né? O outro é aquele que não vai voltar mais, que ele pode alcançar o estado de Buda depois deixa eu ver aqui. O que entrou no caminho, os que tem 7 vidas ainda, o que ainda retorna mais uma vez, e aquele que não retorna mais, porque é aquele que vai alcançar o estado de Buda ou nessa existência ou no final quando terminar essa existência, depois do momento da morte, né? Depois disso, houveram outros tipos de classificações. Essa classificação do caminho do Bodhisattva em 10 terras, que é a que a gente utiliza hoje. Mas teve um período em que essa classificação tinha 47 etapas, né? Então, como os mestres budistas, principalmente do início dos ensinamentos do Buda, eles eram muito detalhistas e gostavam de fazer classificações, a gente vê sempre assim, os 18, não sei o que lá, as 37 práticas de Bodhisattva,
as 6 paramitas, outros falam das 10 paramitas. Então, a gente tem muito um determinado número de coisas, né? Então, a gente tinha 47 etapas para alcançar o estado de Buda. Mas a gente usa essa classificação em 10 terras. Dessa classificação dessas 10 terras, como a gente viu nas primeiras terras, a gente tem uma experiência dessa percepção da vacuidade, ou seja, quando a gente tem a experiência dessa percepção da vacuidade, isso significa que a gente tocou naquela qualidade da mente de Buda, que é essa luminosidade da mente, essa clareza, o que a gente chama de a prajna, da prajna paramita. Prajna significando esse conhecimento transcendente, essa percepção direta, né? Então você saiu da sua mente conceitual, habitual, e passou a funcionar num estado, no modo de funcionamento da mente, modo búdico de funcionamento da mente, onde a sua mente não está poluída com esses pensamentos, com esses conceitos, ela está limpa e ela consegue contemplar e observar diretamente e ter a apreensão completa do fenômeno. Como nós não estamos habituados a funcionar nessa mente que é o modo de funcionamento da mente de Buda, isso não dura muito tempo. Por isso é que eu falei que é um relance, é um vislumbre, é uma coisa aquele que você de repente você fala, sabe aquela a gente chama de intuição, insight, né? Que você tem aquela coisa, então entendi, então é assim, né? É uma compreensão que você tem que você não perde mais depois de você ter tido essa consciência, você não perde isso mais. Mas você volta para o estado de funcionamento habitual da mente e fica pensando, nossa, mas né, que ruim, voltei atrás e tal, não estou conseguindo, né? Como a gente começa a ter uma ideia até negativa da gente, você, puxa, eu fui lá, cheguei na porta, olhei e não entrei, e agora não sei mais o caminho para poder chegar lá. É, mas isso é normal, é porque isso foi um primeiro vislumbre. A partir daí, outros vão acontecer, né? Então, a gente toca nesse modo de funcionamento que nos permite ter essa visão clara e plena das coisas e a gente retorna ao modo de funcionamento habitual da mente, certo? Mas, à medida que a gente vai avançando no caminho, isso na nossa prática, na nossa vida habitual, significa o quê, né? Eu tenho em termos de samsara, né? Eu estou aqui no samsara, eu consegui ter esse vislumbre da vacuidade, voltei para o funcionamento da mente que produz o samsara. Então, é como se, nesse momento, eu, como Bodhisattva, tivesse conseguido olhar para fora do samsara, ter uma experiência mental que está fora do samsara, e em seguida eu mergulhei no samsara de novo, porque eu não consegui sustentar isso, né? À medida que a gente vai fazendo esse treinamento, a gente vai conseguindo ficar um pouco mais de tempo. A gente vai conseguir ficar 30 segundos, 1 minuto, né? Que seja. Mas isso já é uma experiência maravilhosa, fabulosa, né? Mas em seguida a gente volta para o funcionamento habitual, porque a nossa mente, ela funciona a partir de hábitos, né? Que a gente adquiriu desde tempo sem começo. Então não é fácil a gente se livrar desses hábitos. Existe uma tendência forte da mente de funcionar desse jeito. Então, quando ela foi pega despercebida, a gente conseguiu sair desses hábitos e ter essa percepção. Mas depois a gente volta para os velhos hábitos.
Mas como a gente consegue repetir isso uma vez, uma outra vez, uma outra vez, a gente vai começando a desenvolver um hábito de conseguir, através da prática da meditação, alcançar um estágio que a gente tem essa percepção, né? Então, isso é a partir da prática, por isso é que é uma prática, tem que ser uma prática regular da meditação, para que a gente vá conseguindo treinar a nossa mente a estar no estado de meditação, a não embarcar nas historinhas da mente conceitual, aí pacificando essa mente conceitual, que ela é muito tumultuada de pensamentos, para a gente conseguir ter uma pacificação mental, que é o estado de Chinê, que permite que a gente consiga ter essa percepção profunda, que é chamada por Lactong, que é a segunda etapa da meditação. Nesse Lactong, a gente consegue olhar para dirigir o nosso olhar mental para o fenômeno para poder realizar esse encontro com o fenômeno. Aí, a partir do Lactong, é possível que você, então, consiga ter essa percepção completa do fenômeno. Você no Lactong, você olha para o fenômeno a, tendo afastado da sua mente todos os véus, os, os, as, os obscurecimentos que impedem a gente de perceber as coisas como elas são. Mas o ponto que eu estou querendo chegar aqui é que, então, nesse caminho do Bodhisattva, a gente tem momentos em que o Bodhisattva está nesse estado de mais clareza mental e momentos em que ele recai no samsara. Ele vai e volta, vai e volta. E tem um momento do caminho do Bodhisattva que é chamado de momento de um não retorno. Ele não volta atrás mais. Ele ainda não alcançou o estado de Buda, ele ainda tem várias etapas pela frente, mas ele não retrocede mais. Ele não volta atrás mais. O que é esse volta atrás? Para a gente, que estamos começando e tal, esse volta atrás significa abandonar aquela experiência sublime, né, búdica, assim, não búdica, mas assim, aquela experiência sublime que a gente teve com a nossa mente e voltar para um funcionamento ordinário, habitual da nossa mente, né? Voltar para o estado de sofrimento, né? Então, se a gente desistir de meditar, não meditar mais e tal, não sei o que, a gente não vai ter mais essa experiência nessa vida. Vamos ver, numa outra vida que a gente resolva começar de novo a seguir o caminho, a gente retoma esse processo. Então, essa fase desses bodhisattvas iniciais, é possível você estar no caminho e depois você voltar atrás e ficar parado no caminho, fazer ações negativas e acumular mais karma e ficar mais enrolado ainda no samsara, né? Acabar ter até nascimentos retornos, né? Renascimentos de situações de bastante sofrimento. Isso ainda é possível. Mas quando a gente chega a esse momento do chamado não retorno, isso já não é mais, não acontece mais, não é mais possível acontecer isso na vida na existência desse bodhisattva. Por quê? Porque o nível de compreensão e e de, de consciência, o nível de consciência que ele alcançou, ele não, não consegue, não perde mais isso. Então, quando ele renasce de novo, ele vai renascer, ele não vai, ele vai viver a infância dele tendo esquecido tudo o que ele aprendeu nas outras vidas, né, normalmente, mas ele vai ter, ele já não vai fazer as coisas como os seres comuns fazem, porque a mente dele já tem um hábito diferente.
Então, enquanto nós, os seres ordinários, né, temos um funcionamento mental que sempre acaba produzindo situações de sofrimento, produzindo muitas emoções perturbadoras e tudo, esses bodhisattvas que renascem, eles têm um modo de funcionamento mental que produz méritos, não sofrimentos. Então, eles não produzem muito os karmas negativos. Eles têm uma mente mais clara, vão ter uma facilidade maior de perceber as coisas, de entender as coisas. Na história da vida do Buda, o que a gente vê sobre isso? Ele, quando ele ia estudar, tem um período que fala sobre o período de aprendizado dele. Quando ele ia estudar, ele rapidamente ele aprendia tudo, né? Daí a pouco ele já estava sabendo aquilo tudo, porque ele tinha uma mente muito clara. A mente dele não estava perturbada, né? Pelas emoções e tudo. Ele tinha uma mente clara. O professor ensinava, ele ouvia, registrava, pensava, refletia, entendia, sabia. Pronto, né? A gente não precisa ir tão longe, né? Na vida do Buda, a gente tem como que o Taisito Rinpoche falou sobre a experiência sobre o Karmapa. O Taisito Rinpoche, ele dizia, quando tem uma, eu me deparo com uma determinada prática de meditação do budista, né, de uma determinada escola e tudo, eu olho para essa prática, eu estudo a prática, compreendo ela, realizo, pratico ela, alcanço a realização dessa prática, né? O Karmapa, ele faz isso de uma só vez. Na medida que ele vai lendo a prática, e fazendo a prática, ele já vai entendendo e, no, e vai realizando. É imediato, porque ele tem uma mente limpa, clara, né? E Taisito Rinpoche estava se dizendo que ele ainda não tinha essa habilidade dessa forma, né? Bom, então isso para dizer que durante um bom período a gente vai e volta, mas tem uma etapa em que a gente não volta mais. Então, quando nós estamos falando dessa sublime sanga, dessa sublime assembleia, a gente está falando não apenas dos bodhisattvas comuns, não apenas dos bodhisattvas que estão nas terras iniciais, mas aqueles bodhisattvas que estão depois da sétima terra de bodhisattva, que são aqueles que já não retornam mais. Então, esses são aqueles que têm essa estabilidade dessa mente clara e eles são aqueles que podem nos ajudar a sair do samsara. Porque aqueles bodhisattvas que retornam, eles vão estar, num determinado momento, eles vão ter a clareza para poder nos instruir, mas num outro momento eles vão estar mergulhados de novo no samsara e com a mente obscurecida e não vão poder nos dar não vão poder nesse momento ser um guia completamente confiável, né? Hum, então isso dito, a gente vem para na continuação do nosso texto, em que pegar aqui o texto em sânscrito. Ele diz aqui a tradução do texto. Deixa eu ver, esse aqui é tibetano. Aqui. No texto em sânscrito está dizendo assim, esse novo versículo aqui. Tendo purificado sua visão pela sabedoria interior, que apreende o real na sua exata compreensão e na sua multiplicidade, a Assembleia dos Sábios Bodhisattvas, que não retornam mais no Sansara, é dotada de qualidades insuperáveis. Em tibetano, isso fica mais claro, essa tradução.
A assembleia dos sábios bodhisattvas que não retornam mais no samsara possui qualidades insuperáveis, graças à pura visão da sabedoria interior que apreende a, a realidade dos fenômenos e a multiplicidade dos seres. Essa sabedoria interior que ele está falando aqui é a gente traduziria melhor como o conhecimento, esse conhecimento transcendente, que é a prajna. Então, ele está dizendo que essa assembleia, esse grupo desses bodhisattvas que já não retornam mais, eles têm, as qualidades deles são a partir da, dessa, desse conhecimento transcendente que eles têm dos fenômenos, que assim, eles conseguem ter essa faculdade de percepção dos fenômenos como os fenômenos são. Então, ele percebe, em primeiro lugar, ele percebe dos fenômenos, a pureza dos fenômenos. Ele vê as coisas tais como elas são, né? E a pureza também dos seres, né? O que está querendo dizer com a pureza dos seres? Eles percebem que os seres, em sua essência, eles são a mente de Buda. A mente de Buda é a realidade desses seres, mas que a realidade relativa dos seres é que eles estão, essa mente de Buda dos seres está obscurecida pela ignorância, eles não se reconhecem como mente de Buda e eles se identificam com um aspecto da sua mente que é o que a gente chama de um eu. E com isso, mas que isso seria, de uma forma, uma análise mais geral, seria um tipo de impureza. Quando a gente, no budismo tibetano, quando a gente fala de pureza e impureza, a gente está falando sobre a perspectiva do eu. Quando o eu aparece, é impureza. Quando não aparece o eu, você tem essa pureza. Quando a gente vai fazer a prática de Chirenzi e vê que Chirenzi segura na sua mão esquerda um lótus branco. Esse lótus branco que simboliza a pureza. Qual que é a pureza de Chirenzi? A pureza de Chirenzi é que ele é totalmente desprovido de interesse próprio, de, de preocupação consigo mesmo. A atenção de Chirenzi é toda voltada para o bem do outro. Ele é a pura expressão da compaixão. A compaixão por todos os seres, sem nenhuma sombra de autopreocupação ou de interesse próprio. Por isso é que a gente diz que da natureza de Xerenzi como uma natureza pura. Então, no budismo tibetano, essa pureza que a gente sempre se refere, é essa pureza em relação à falta, à eliminação de toda a autopreocupação, autointeresse, né? Porque como que é o nosso funcionamento habitual? Nosso funcionamento habitual, a gente tem uma identificação com um eu e a gente tem uma preocupação de preservar esse eu de todas as formas. A gente precisa fazer com que ele não sofra nenhum desconforto. Então, ele precisa de ser alimentado, ele precisa de ser vestido, ele precisa de ter as melhores experiências. A gente tem uma possibilidade, acontece de nós termos a possibilidade de desfrutar de uma experiência. Por exemplo, a gente tem um fruto delicioso, um fruto que a gente gosta muito, né? Ou a possibilidade de
de ter uma outra experiência sensorial, ouvir uma música e tal, uma coisa. O fruto eu acho melhor de a gente entender. Tem um monte de pessoas, né, ali. Aí, aquela coisa eu vou pegar para mim, só dá para um, certo? É uma coisa muito boa, mas só dá para um. Quem é que vai ficar com isso? Claro que sou eu. Primeiro eu, né? Eu não vou pegar uma coisa fantástica, maravilhosa, incrível, uma experiência incrível, que só dá para uma pessoa ter essa experiência e vou deixar para um outro ter e eu não vou ter? Não vou saber o que que é isso? Não, eu em primeiro lugar. Se tiver dois, o segundo, eu posso até permitir que uma pessoa muito especial para mim desfrute do segundo, né? Mas eu posso também guardar esse segundo para desfrutar num outro momento, né? Então esse é o modo habitual de funcionamento da gente. Primeiro eu, né? Isso é um modo impuro, isso é impureza da mente. A mente está, ela, como diz o Dalai Lama, existem são existem milhares de seres, todos eles igualmente igual a mim, todos eles têm o desejo da felicidade, têm o desejo de experimentar coisas boas, têm o desejo de ser feliz e de se libertar do sofrimento, né? Então, quando eu me preocupo com o benefício dos outros, eu estou proporcionando a libertação do sofrimento e a felicidade para centenas de milhares de seres, né? Quando eu estou preocupado apenas comigo mesmo, só um é que tem essa possibilidade de ter esse momento de felicidade ou de não sofrimento. Então, quando os, o Bodhisattva ele percebe que todos os seres, em essência, eles são puros, porque eles não são o eu que eles acham que são. Eles são mente de Buda, eles são puros. Eles estão impuros, né? Eles estão impuros. A realidade a realidade relativa, eles estão impuros porque eu estou colocando as coisas, essa pasta aqui, deixa eu ver aí. Pronto. Eles estão impuros porque eles têm um equívoco, uma percepção equivocada sobre si mesmos, em que eles acreditam que eles são um eu e eles funcionam a partir desse eu. Para vocês entenderem essa questão dessa impureza, isso vem do seguinte: quando eu me percebo como um eu privilegio na minha mente um lugar, que é onde esse eu está, e um ponto de vista, que é onde esse eu está. Então, todo o universo à minha volta, eu coloco em referência a mim. Então, isso cria uma percepção extremamente limitada. Quando eu não tenho essa forte tendência de enxergar as coisas a partir do ponto de vista do eu, né, e eu consigo ter a percepção a partir de outros pontos de vista, eu começo a ter uma visão dos fenômenos muito mais ampla e muito menos particular e específica. Ainda mais porque o eu que nós construímos, ele é um eu muito mesquinho, muito medíocre, muito mesquinho, muito limitado, muito bitolado, muito frágil, né? Que a qualquer momento ele pode ser atingido, né? Muito dodói, assim, muito hipersensível, né? Se uma pessoa olha com uma cara feia, ele já se sente magoado, já se sente ferido, já começa a desenvolver raiva e outros sentimentos, né? Por qualquer coisa, né? Ele tem que ganhar sempre, ele não pode experimentar fracasso, experimentar perdas, ele não pode ser preterido por outro, né? Ele não aceita o segundo lugar, ele tem que ser sempre o primeiro lugar.
Então, isso cria um estado de tensão na nossa mente que ela tem que estar lutando o tempo todo para poder manter esse eu no pódio, para que aí ele fique satisfeito. Porque se ele desce do primeiro lugar para o segundo lugar, ele já fica insatisfeito, porque tem alguém que tem uma coisa mais do que ele quer aquilo para si. Então, ele vai desenvolver as 5 emoções perturbadoras que produzem ações negativas. Quais são essas emoções? O orgulho, quando ele está numa situação de estar lá no topo, ele olha e não vê ninguém acima dele, ele desenvolve o orgulho. Eu sou melhor do que todos. Eu estou no ponto acima de todos, né? Eu não precisa ser uma coisa do tipo os outros não valem nada. Não é isso. É isso também, né? A maior parte das vezes é isso. Mas ele pode estar nessa posição de, eu cheguei na posição máxima, que bom, eu não corro nenhum risco aqui. Os outros não chegaram ainda, né? Mas tá, problema deles, cada um por si. Acho que da mesma forma como eu lutei para chegar aqui, cada um que lute para poder chegar também por si, né? E pronto, não vou me preocupar com isso. O que importa é que eu estou aqui, né? Isso é o orgulho, né? O orgulho de eu alcancei esse ponto máximo. Se eu não alcancei esse ponto máximo, eu olho para cima e vejo que tem alguém que tem algo que eu não tenho, e o sentimento que eu vou desenvolver é de ciúmes e de inveja. É a outra emoção absolutamente negativa. E a partir daí eu posso desenvolver algumas ações negativas do tipo: eu não tenho isso, ele tem o que eu quero, eu não tenho o que eu quero e ele tem. Então eu vou querer tomar dele, né? E aí a gente vai querer roubar para poder conseguir aquilo para a gente. Ou não precisa ser roubar, mas a gente pode conseguir isso de várias formas, né? Através de mentiras e de artifícios, diversas formas de funcionamento, a gente pode fazer com que aquela pessoa até desista daquilo ou ela acabe perdendo aquilo. Aí eu vou e tenho aquilo para mim, né? Isso motivado pelos ciúmes e pela inveja. Ou então aquela coisa, se eu não posso ter, ninguém pode ter. Então eu vou destruir aquele bem porque pronto, aí ele já não tem mais, né? Eu não tenho, mas ele também não tem mais, então ele não está acima de mim, né? Esse é o movimento dos ciúmes, da inveja. Outras, as outras emoções perturbadoras são o desejo, né? Quando você tem algo que você não tem e você quer ter aquilo para você, e aí você vai buscar de todas as formas possuir aquilo, ou a raiva e a aversão, quando você está com uma determinada experiência que você não quer passar por ela, então você faz de tudo para rechaçar essa experiência negativa e fazer com que ela desapareça, né? Então, e a quinta emoção perturbadora é o estado de estupidez. Está relacionado com uma indiferença, essa indiferença negativa, essa indiferença ordinária que a gente tem, que é se as coisas, a gente classifica as coisas do tipo, isso é algo que eu desejo, isso é algo que eu quero evitar de todo jeito. E essas outras coisas, tanto faz, não me dizem nada, né? Então, esse olhar para os fenômenos, para todas as pessoas e os fenômenos, um olhar em que você você não dá, não percebe as qualidades intrínsecas desses fenômenos, das pessoas, e elas significam um grande nada para você, do tipo, se isso existir, não me diz nada, se isso deixar de existir, não me diz nada. Eu sou indiferente para isso, né? Muitas vezes a gente é indiferente para alguns animais, né? A gente é indiferente para as florestas, né? A gente é indiferente para várias pessoas, a gente é indiferente, né? Algumas pessoas a gente não dizem nada para a gente, se elas vivem ou não vivem, se elas sofrem ou não sofrem, não dizem nada para a gente. Então essa indiferença
É isso que eu quero dizer com indiferença. Essa, essa, essa facilidade que a gente tem de não se importar com as coisas, isso está muito ligado à emoção que a gente chama de ignorância, estupidez e indiferença. Não é só ignorância, ignorância conceitual ou a ignorância sobre si mesmo. Também tem esse aspecto dessa forma de se relacionar com os fenômenos e com as pessoas. Essas 5 emoções negativas produzem ações que causam sofrimento para a gente e para os outros, né? Então, é por isso que a percepção do eu, a vinculação com o eu, é uma impureza na nossa mente, porque ela traz sujeira para a nossa mente fica podre, fica suja, suja porque ela vai estar funcionando de uma forma que vai produzir bastante sofrimento, tanto para nós quanto para os outros. Em primeiro lugar, para nós, a gente não percebe, mas viver nesse estado de impureza mental, né? Nesse fedor mental, viver nesse estado, o primeiro a sofrer somos nós mesmos, né? Porque a gente sente o cheiro dos nossos pensamentos antes deles virarem ações. Então, quando as nossas ações negativas estão chegando nas pessoas, elas já envenenaram a gente, já empestearam o nosso ambiente mental. E isso é produz um grande sofrimento. Faz com que a gente desenvolva uma percepção bastante negativa, mesquinha sobre nós mesmos, né? Que a gente às vezes quer fugir disso. Às vezes, com uma visão muito medíocre e mesquinha sobre nós mesmos, a gente começa a não querer, para não ver isso, querer nos cercar. Vamos buscar nos cercarmos de situações que fazem a gente ter a ilusão de que, na verdade, a gente é uma outra coisa muito melhor do que isso, e a gente vive nessa ilusão, nessa, entre aspas, autoestima mais elevada, né? Mas que, na verdade, constitui uma autoestima muito medíocre e faz a gente acreditar que a gente seja. E aí você fica querendo aparecer para os outros, né? Para poder contar, fazer um discurso de estar aparecendo para os outros, para que, à medida que os outros olham para você com uma certa admiração, você pensa, então se ele está me olhando com admiração, é sinal de que eu sou assim. Mas não é assim que você se vê, né? E lá no fundo, você continua se vendo de uma maneira pequenininha e medíocre. E isso é o samsara, isso é o estado desse estado de sofrimento. Tudo isso vem, é por isso que a gente fala da impureza que é o eu. O eu, ele é a fonte de todos os sofrimentos, de todos os males. Se não existe o eu, não se produz na nossa mente essas emoções perturbadoras. Essas emoções não se produzindo, a gente não realiza ações negativas, ações que produzem sofrimento. Quando a gente não faz essas ações, a gente não adquire um karma ruim, um karma negativo. E assim, a gente não, porque por não adquirir um karma negativo, a gente não passa por experiências de sofrimento fruto do amadurecimento desse karma negativo. Então, a questão do eu, ela é muito, mas ela é muito fundamental para a gente perceber essa questão do samsara, do sofrimento, e por isso é que ela é atacada frontalmente pelo Buda nos ensinamentos do budismo. Que às vezes a gente pensa assim, eu vou ter vou fazer coisas boas, eu vou agir de acordo com, né, eu vou ser vegetariano, vou ser vegano, vou ser vegetariano,
vou fazer a caridade, vou fazer uma série de coisas, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu, e pronto. Aí tá, não, quem sabe um dia desse, quando eu for mais evoluído, eu posso experimentar essa investigação sobre o eu. Agora eu não dou conta, porque eu não consigo me livrar do eu agora. Que se acabar o meu eu, o que vai restar em mim? Mais nada, né? A gente tem essa abordagem. Vamos seguir por um outro, mas a gente acaba seguindo por um caminho que vai estar reforçando cada vez mais o eu, porque o eu começa a ter uma percepção dele muito positiva, porque ele é caridoso, porque ele é bondoso, porque ele é fiel, porque ele é amigo, porque ele é incansável, porque ele é trabalhador, porque ele faz as coisas corretas, né? Porque ele é vegetariano, porque ele não mata os animais, que ele defende as florestas. Então, ele começa a dizer, eu sou o máximo, né? Então, o que que você tem? Um eu com um forte orgulho que impede a gente de alcançar o estado de Buda, porque o orgulho é o maior obstáculo para se alcançar o estado de Buda. É o último que a gente consegue derrubar. Então, é importante a gente, desde já, a gente começar a questionar esse eu e estar atento para isso em todas as nossas ações. Eu estou fazendo isso. A melhor forma da gente atacar esse eu de uma forma não um ataque direto, é um ataque indireto. Em vez de a gente atacar o eu diretamente, porque ele vai se defender com unhas e dentes, a gente vai começar a se preocupar com os outros, né? Vamos desenvolver na nossa mente. Sempre a gente fala assim: eu estou aqui agora, eu estou preocupado em mim, eu estou preocupado pelos outros. O que que os outros estão? Como é que os outros estão nesse momento? Estou pensando só em mim, mas como é que os outros estão? Quando a gente começa a pensar nos outros, a se preocupar com os outros, a gente vai fazendo brotar dentro de nós os sentimentos de amor e de compaixão, que são os sentimentos que vão abrir a nosso coração e abrir a nossa mente para que a mente de Buda porque são qualidades da mente de Buda. A gente vai estar desenvolvendo essas qualidades da mente de Buda. E quanto mais a gente vai desenvolvendo isso, o amor e a compaixão, e deixando o eu um pouco de lado, né, a gente vai reduzir esse eu para vai transformar esse eu num eu mais suave, mais agradável no mundo, né? Então que fica, pelo menos não vai causar prejuízo para os outros. A gente vai estar buscando o bem do outro, né? Então o bem do outro vai estar em primeiro lugar e o nosso bem vai estar em segundo lugar. A gente vai estar pensando no outro antes de pensar em nós mesmos. Então, isso é a melhor forma da gente conseguir sutilmente ir pelas beiradas e esvaziando do eu essa força dele de querer ser o primeiro, né? Se a gente tiver um eu que se contenta em estar depois dos outros, de todos os outros, então tudo bem, esse eu não vai fazer mal nenhum e ele não vai provocar emoções negativas, porque o bem do outro vai estar em primeiro lugar, né? É, acabei seguindo por esse outro caminho, mas isso é para a gente entender o que significa que os bodhisattvas enxergarem os seres com pureza, né? A pureza dos seres, perceberem a pureza dos seres. Eles percebem que os seres em si, a mente deles é a mente de Buda. Eles olham para os seres e veem a mente de Buda em todos os seres. E percebem que os seres estão mergulhados num sonho, num pesadelo, onde eles se identificam com um eu, e com isso produzem um monte de sofrimentos. E os bodhisattvas percebem que esse eu não é a realidade desses seres. Ele é um acidente de percurso, que no momento que os seres acordarem,
isso tudo vai se dissipar e vai desaparecer. Então, a verdadeira realidade é que os seres possuem a natureza de Buda. Os seres são puros. A impureza dos seres é um acidente de percurso, é um equívoco, é porque eles estão fascinados pela ideia desse eu. Mas no momento em que essa fascinação se dissipar, que essa ilusão se desaparecer, tudo isso desaparece, né? E eles, por um lado, então, os bodhisattvas, eles possuem a sabedoria, que a gente está falando aqui de duas, é, de duas, de duas famílias de Buda, de duas características, de duas características específicas da mente de Buda. São as cinco sabedorias. Das cinco sabedorias, a gente está falando de duas delas. A primeira delas é a sabedoria discriminativa, aquela que consegue perceber os fenômenos tais como eles são. Essa sabedoria associada ao Buda Amitabha. Os bodhisattvas têm essa sabedoria, esses bodhisattvas desenvolvem bastante essa sabedoria discriminativa, que façam com que eles percebam os fenômenos como eles são, que eles tenham a visão direta, percebam os seres como eles são, percebam que a impureza dos seres é um momento, né? Não fazem parte dos seres, né? Mas fazem parte é uma ilusão, né? É uma mentira, é uma ilusão que os seres acreditam e percebem isso. Então, com isso, eles têm essa sabedoria discriminativa, que tem essa percepção aguda. Eles veem as coisas, os seres, exatamente como eles são. Veem a perturbação dos seres ligada ao ego dos seres, exatamente cada um dos seres, né, exatamente como eles são, nas suas diferenças. Uns vão ter um ego de um jeito, outros vão ter um ego de um outro, outros vão ter um ego de um outro. Eles percebem essas diferenças. Eles têm um olhar profundo, real, verdadeiro, vê exatamente como o ser ou o fenômeno é. A outra sabedoria que eles têm é a sabedoria da equanimidade. A sabedoria da equanimidade é aquela que percebe que todos os seres, absolutamente todos os seres, igualmente possuem a mesma natureza de Buda. E que a natureza de Buda não está mais presente no Buda do que na formiga ou do que no assassino, né? Sabe? A natureza é exatamente a mesma natureza de Buda, está presente em absolutamente todos os seres. Não tem um que esteja a mais do que o outro. Todos estão exatamente a mesma. Então, essa igualdade de todos os seres, essa percepção dessa igualdade é essa segunda sabedoria, a sabedoria da equanimidade. Mas a gente fala, mas não, o Buda é diferente de mim, né? Como que está dizendo que não tem diferença? No nível último, que é um nível real, não existe nenhuma diferença. No nível relativo, que é o nível associado ao nosso funcionamento da mente, a gente percebe essas diferenças. Mas a gente já viu que essas diferenças, elas são produzidas pela ignorância, pela ilusão, pelo equívoco, pela mentira, elas não são reais, em última análise, certo? Elas são falsas, né? É um equívoco. Quando a gente se identifica com o nosso eu e a gente se chama de eu, né? A gente está tendo uma visão equivocada. Isso é uma mentira. A gente acredita na mentira. Então, ela se torna
realidade relativa para nós. Mas o fato da gente acreditar na mentira não vai fazer com que ela seja verdade. Ela vai continuar sendo mentira, vai fazer com que a gente seja um bobo, quebre a cara mais tarde, mas em algum momento a verdade vai aparecer e a mentira vai desaparecer. Aí a gente vai ver que nada daquilo existiu, né? Então, essa, por isso é que nesse nível último, absolutamente todos os seres têm exatamente a mesma quantidade, entre aspas, de mente de Buda, de todos. A mente de Buda ela está inteira, completa e inteira e presente tanto no Buda, nos Bodhisattvas, em nós, no gatinho que está aqui andando, né? Está preso na ilusão, né? De que o Lama Sonan vai dar comida para ele agora. Mas, e também das formigas e das aranhas, e de todos, dos bandidos e dos assassinos e dos criadores de guerras e tudo. É a mesma mente de Buda, está na mente de todos eles. Né? E em algum momento essa mentira, essa ilusão, essa vai desaparecer, né? E aí para nós é muito difícil a gente enxergar isso, porque a gente enxerga a partir do movimento do samsara e a partir do nosso eu, né? Mas quando a gente chega nesse estado do Bodhisattva, isso fica claro para a gente. Essa é a sabedoria da equanimidade. A sabedoria discriminativa ela percebe o específico, o quanto que os seres são únicos e, portanto, diferentes uns dos outros. A sabedoria da equanimidade percebe como o quanto que todos os seres, em última instância, são absolutamente iguais e não são diferentes uns dos outros. Então, são essa polaridade. Por isso é que essas duas são vistas em conjunto. Se a gente desenvolve uma e não desenvolve a outra, a gente fica meio capenga. Então, os bodhisattvas dessa sanga sublime, eles têm essa percepção desses dois níveis de sabedorias bem desenvolvidos. Então, a gente vamos ver em seguida quais são. Já temos aqui essas duas qualidades, né? Ele já fala aqui dessas duas qualidades da mente dos bodhisattvas. A gente vai continuar no nosso próximo encontro a ver esse ensinamento do Maitreya. Ver se alguém tem alguma pergunta, tem aqui no chat. Ah, desculpa, agora que eu vi que eu tinha desligado a câmera. Alguém tem alguma dúvida? Aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Uhum. Emoções, a gente precisa de uma prática constante. Como o budismo vê isso? Sim, está. Como é que é seu nome? Fernanda. Fernanda está dizendo que estuda yoga já há algum tempo, não sei se vocês ouviram, né? E que no estudo dos Yoga Sutras diz que para se libertar dessas aflições é preciso uma prática constante. Exatamente, é exatamente isso que a gente que se fala no budismo também. O Buda estudou também o yoga antes do yoga ser codificado pelo Patanjali, de a gente ter essa sistematização. Havia um yoga anterior, prévio, né? E o Buda também estudou, um dos mestres dele foi um yogi, e ele alcançou o nível máximo, né, da prática da yoga e ainda viu que ainda faltava alguma coisa, né? Foi antes dele partir para a floresta para fazer as práticas ascéticas.
Então, assim, a gente vai encontrar muita coisa na tradição budista, a gente vai ver que ele está reeditando e falando ensinamentos que já foram dados antes nos Vedas e estavam presentes também no Yoga, nessas duas tradições, né? A questão da prática, a gente entende bem essa questão da prática como a importância de você desfazer hábitos mentais negativos e criar hábitos mentais positivos que produzam mérito, que produzam karma positivo. Por exemplo, desenvolver um olhar de bondade para as pessoas em relação aos seres, desenvolver uma preocupação pelos seres, né? Tudo isso é a formação de um hábito mental. A princípio, como eu falei aquele exemplo, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, eu sei que uma outra pessoa gosta também, aí eu deixo vamos supor, eu tenho ali a minha fruta ali, aí eu deixo de ficar com aquela fruta para mim, eu dou para o outro e vejo como o outro fica feliz com aquilo que também me deixaria feliz. Mas eu vou ficar feliz por ver o outro sendo feliz, né? A gente, na relação de pais e filhos, isso acontece muitas vezes, né? Os pais se privam de alguma coisa que é agradável para eles, para poder proporcionar essa experiência para os filhos, né? Então, quando a gente faz isso uma vez, a gente percebe que a gente sentiu uma felicidade, uma alegria, uma felicidade diferente de ter ficado com aquilo, ter experimentado aquilo sozinho. E aí a gente vai poder fazer uma outra vez e vai sentir isso de novo. Então a gente vai ver como é interessante sentir esse prazer que a gente sentiu de proporcionar prazer para os outros, em vez de ficar com aquilo só para a gente, né? E aí isso vai se desenvolvendo num hábito mental. E nesse hábito, a gente está, mais uma vez, colocando o outro acima, né? Numa posição com preferência, né? Eu tenho isso, não vou ficar com isso para mim, eu vou dar para um outro. E vou ficar feliz porque o outro vai ficar feliz com aquilo, né? Isso a gente tem que desenvolver. E a gente desenvolve esse hábito é que nem academia, é praticando, né? É por isso que a prática budista da meditação é tão importante, porque todos os dias a gente praticando a meditação, a gente vai aprendendo a perceber o funcionamento da nossa mente. Aí a gente vai perceber um funcionamento negativo da nossa mente, aí a gente vai cortar isso na hora que isso aparecer, né? E a gente vai desenvolver uma coisa oposta e vai ficar treinando a nossa mente nessa coisa oposta, oposta, mais positiva, né? Até um ponto em que isso começa a ser fácil de fazer e vai acontecendo espontaneamente, às vezes sem a gente pensar, né? Sem você pensar, você está numa situação, a coisa chega para você, você já passou para o outro sem pensar que você está fazendo bem para o outro. É porque aquilo é natural, é assim, né? Que tem que ser, né? Respondeu? Sim. Uhum. Porque eu fico pensando nele, nessas situações já vividas, onde, não sei, saber diferenciar o que é colocar o outro em primeiro lugar na atitude mais compassiva e, às vezes, assim, até assim, ou se colocar em risco por conta dessa, dessa atitude, né, de colocar o outro em primeiro lugar. Assim. Ou de se colocar em situações de risco. Né? De não ter Sim. o discernimento correto para saber o que a minha atitude é uma atitude compassiva ou não. Né? Que aí eu não estou tendo uma compaixão comigo mesmo. Sim. Então, é sempre importante, por isso é que é importante a gente também desenvolver a prática da meditação, a sabedoria, que vai nos dar essa sabedoria, né? Às vezes, o que o outro deseja, né, não vai ser bom para ele nem para ninguém. Então, a gente não tem que simplesmente fazer as coisas que os outros querem porque os outros querem, né? A gente tem que vai estar, tem que ter
uma, uma sabedoria, porque a gente deseja o bem dos outros e não realizar as fantasias e os desejos egoísticos dos outros, né? Se a gente se coloca numa situação, a gente percebe que a gente está entrando numa situação de risco em qualquer momento da vida, seja relacionado com os outros ou não, nós precisamos sair dessa situação. A gente não pode esperar que alguém vai fazer isso por nós, certo? Porque a gente não pode ser um peso na vida das pessoas, a gente tem que dar conta de nós mesmos, né? Então, a gente não vai se jogar numa janela, ou vai se pendurar numa coisa que a gente não vai fazer coisas arriscadas, colocando em risco a nossa existência, que a gente está perdendo a nossa preciosa existência humana. Isso, isso é uma estupidez, né? Então, se a gente percebe que está numa situação de risco, nós temos que sair dessa situação de risco. A gente não pode chegar e pensar, aquela pessoa está me colocando numa... Não, eu estou numa situação de risco, eu tenho que sair, independente dos outros. Se eu consigo sair dessa situação, ótimo. Se eu não consigo sair de repente, eu acabo morrendo nessa situação, acontecendo uma coisa muito ruim, é importante eu saber que esse episódio aconteceu na minha vida em função de hábitos antigos meus, que fizeram com que a minha mente me colocasse aqui nessa situação e eu não só percebesse isso quando não era possível corrigir mais, né? É, o Buda, quando ele entrega o corpo para a tigresa, quando ele corta a garganta e tudo para que a tigresa se alimente com o sangue, com a carne dele, né? Isso é se colocar numa situação de risco, né? Ele fez isso, ele já era um bodhisattva do último nível. Então, ele tinha uma percepção de que existia a vida dele, existia a vida da tigresa e dos 5 tigrinhos que iriam morrer de fome. E ele falou, não, eu vou... Mas ele fez isso de uma forma espontânea e depois de ser um bodhisattva de último nível. É uma situação extremamente excepcional. Não é uma coisa que a gente tem que tentar fazer agora, porque a gente vai se dar mal, a gente vai perder o nosso corpo e numa situação confusa, com uma mente confusa. Isso é algo que se faz com uma mente clara e não com a mente confusa. Com a mente confusa a gente só faz confusão, entende? Então é importante a gente estar atento a essa autodefesa. Nesse sentido, ela é importante, né? Isso não tem a ver com a percepção egoística do ego. Não, você está preocupando mais com você, de estar numa situação de risco do que em satisfazer as fantasias dos outros. Isso não é budismo, entende? As pessoas precisam de coisas, eu dou conta de fazer, eu faço. Eu não dou conta de fazer, eu não vou querer fazer para parecer para mim mesmo que eu sou o maioral, se é uma coisa que eu não dou conta. Se eu não dou conta, eu tenho que ver como que a gente vai resolver isso, juntando outras pessoas ou procurando outras pessoas que possam ajudar, né? Mas eu não vou fazer uma coisa eu, é, que eu corro um risco de não conseguir fazer, de não ajudar e de fazer mal para mim mesmo. A gente não pode deixar que... Deixa eu ver aqui melhor como falar isso. Nós não devemos ser nós não devemos ser hipócritas na nossa prática espiritual. A gente tem que ter uma ciência daquilo que a gente dá conta de fazer e daquilo que a gente não dá conta. O que a gente não dá conta, a gente vai trabalhar para que um dia a gente dê conta. Mas a gente não vai fazer uma coisa que a gente sabe que não vai dar conta de fazer só porque isso está sendo ditado por um ensinamento espiritual e tudo.
ou porque para fazer com que a gente se sinta uma grande pessoa, porque aí a gente vai estar fazendo de novo pelo ego, né? A gente tem que fazer as coisas com clareza. Você tem um caminhão que está chegando e, e você não vai entrar na frente do caminhão para poder salvar a formiga que tá ali embaixo, porque vão morrer vocês dois, né? Você tem que usar uma estratégia diferente. Pode ser que você vai gritar para o motorista de caminhão parar, ele não vai parar. Aí você vai pensar, numa próxima vez, você vai pensar uma outra forma de você fazer isso, até que uma hora você consegue. Mas o jeito de fazer isso não é entrar na frente do caminhão, nunca, entendeu? Isso é isso que eu estou querendo dizer. E não é porque você é egoísta que você vai fazer isso, porque não é por conta do ego. Você tem que ter uma noção de que a sua existência humana ela deve ser útil para você se libertar dos véus da ignorância e para você conseguir fazer o bem para os outros. Então, quanto mais você consiga estar presente aqui no mundo e treinando a sua mente e seguindo o caminho, vai ser melhor para os outros e para você também. Então, não é egoísmo você querer preservar a sua vida se você está imbuída num treinamento espiritual. Você deve preservar a sua vida. Agora, você não deve fazer com que os outros percam a sua vida para que você preserve a sua, né? É uma escolha difícil, mas a gente tem que questionar todas essas coisas e questionar as nossas intenções, o que está por trás disso tudo, né? E não ser ingênuo, né? O caminho do budismo não é um caminho de ser ingênuo, é um caminho deliberado, em que eu conheço eu sei por que eu estou fazendo uma determinada ação, eu sei o benefício que ela vai trazer, né? É isso. A gente precisa encerrar porque a gente já vai ter logo a prática com o Lama Sonan. Vamos fazer a leitura aqui do, da dedicatória dos méritos. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. Uma boa semana para todos. Espero que o ensinamento de hoje produza reflexões.